confere lá no aluno online que tem lá a nota, né? E vocês podem conferir lá. Explanar pra todo mundo, gente. Oi? É mais fácil olhar lá no online você mesmo do que explanar pra sala toda. Cada um olha lá que é melhor. Se você ficou com a média menor que 6, você ficou de recuperação, pô. Exatamente. Teve gente que ficou com pouca coisa, meio ponto. Aí, né, na prova vai ser tranquilo pra passar. Não vai ter dificuldade não. Você vai fazer a correção da prova? Hã? Eu vai fazer a correção da prova aqui com a gente? Que for Eu quero fazer em vídeo, viu, Matheus? Eu quero enviar em vídeo a correção dela. Essa semana eu quero dar um tempo para enviar em vídeo, né? Fazer o. Nem eu faço correção das atividades, né? Fazer a correção da prova. Eu quero enviar para todo mundo. Tá certo? Galerinha, encerramos aí o primeiro bimestre. Como eu disse, a gente não começou nada de primeiro ano, de assunto de primeiro ano, né? Foi só revisando. Agora, segundo bimestre, a gente já começa com conjuntos, certo? Que no caso, no livro de vocês, eu acho que é o segundo. Agora eu tô. Porque eu não olho muito o livro em si, né? Eu olho só algumas coisas. Eu acho que é o segundo capítulo. Ou é o primeiro ou o segundo, agora não estou lembrando direito. Mas vocês olhem lá no livro e confiram lá, certo? Depois eu vou passar a atividade do livro, aí a gente vê direitinho. Mas o conteúdo de segundo bimestre, basicamente, vai ser esse, conjuntos e função afim, que é a função do primeiro grau, tá certo? E com isso, né, como eu falei no começo da aula agora, revisando um pouquinho de equação do primeiro grau, tá certo? Belezinha? Tranquilão? Então, ó, fica todo mundo aí com caderninho aí, caneta, né? For escrever alguma coisinha, que a gente vai iniciar. E eu vou estar trabalhando de duas formas aqui, ó. Eu vou estar na lousa e no slide. Por quê, professor? Porque esse conteúdo, galera, ele tem muito, assim, muito conceito, sabe? Muito conceito que se eu vou copiar os conceitos tudinho, eu perco muito tempo na aula copiando aqui no quadro. É a página 35 do livro Conjuntos. É o capítulo 2, né? Ou é o primeiro? Não. Página 35. Capítulo 1, é? Capítulo 2. 2, né? Pronto. O primeiro a gente pulou, pessoal, né? Vou só explicar aqui, tá? Professor, por que a gente pulou o primeiro? O primeiro, galera, ele é um... Deixa eu estar travando um pouquinho aqui. O primeiro capítulo, ele é de dados, certo? E esse conteúdo a gente revê ele no terceiro ano. Então, por isso que eu não vejo agora ele, porque quando for no terceiro ano, a gente vai ver esse conteúdo. Aí, para não ficar repetindo, ver o conteúdo do primeiro ano, ver o mesmo conteúdo no terceiro ano. Aí eu prefiro deixar para ver ele só no terceiro ano. Tá certo? A gente vai só com o... Vamos logo, né, pro de conjuntos. Tá certo? E para iniciar, galerinha, deixa eu ver... Eu vou apresentar aqui uma telinha, tá certo? Uma telinha. Olha só, bem aqui vai aparecer, tá? Galerinha, eu não vou estar trabalhando, certo? Eu não vou estar em... Como é que eu posso dizer? Em detalhes matemáticos do conteúdo, porque eu sei que isso complica mais ainda, né? A gente vai da forma mais direta possível, tá certo? E aí, ó, a primeira... Todo mundo tá vendo aí o slidezinho que eu fiz aí, né? Um slide aí profissional aí, utilizando todos os meus conhecimentos informáticos. Perfeito aí. Diz aí conjuntos, ó. Olha só. Conceitos iniciais, tá certo? Só para a gente ter uma base do que é essa ideia de conjunto. Né? Diz aí, ó, temos diversos tipos de conjuntos, elementos que pertencem ao mesmo, no caso, ao conjunto, certo? Pessoal, eu dei como primeiro exemplo uma sala de aula, certo? Em que tem essa imagenzinha aí, que vocês estão vendo, né? Uma imagenzinha de uma professora e seus alunos, né? E aí, olha só, para copiar, não precisa copiar, certo? Não precisa. Porque o slide eu vou enviar no grupo para vocês, tá bom? Depois que eu terminar o conteúdo, eu vou estar enviando o slide só para vocês, né, tomarem uma base, certo? Tá bom? Outra coisinha, ó, continuando, né, ó. Esse slidezinho aí, ele traz essa imagem dessa professora e esses 6 alunos, certo? E aí a primeira ideia que eu quero que vocês captem é a ideia do que é um conjunto, tá bom? Um conjunto, pessoal, pode ser algo, né, um grupo de qualquer coisa. De qualquer coisa. No caso aqui desse exemplo, eu fiz aqui a primeira perguntinha, que vocês podem observar a pergunta aí, ó. Qual, né, ó, a primeira pergunta. Vê se dá para mostrar aqui. Não, preciso do mouse passa. Qual o conjunto de pessoas na sala? Aqui a primeira perguntinha. Qual o conjunto de pessoas na sala, pessoal? Pessoal, o conjunto de pessoas aí, vocês podem perceber que o conjunto de pessoas é justamente quem? Esses 6 alunos que estão sentados aí nas carteiras, né? E
a professora que está em pé, certo? Então, o conjunto, se você me perguntar, se eu perguntar a você, qual é o conjunto de pessoas que eu tenho nessa sala? Ora, são os alunos e a professora. Esse é o conjunto que eu tenho de pessoas nessa imagem, nessa sala. Bem como se eu fizer a segunda pergunta, galerinha, que é essa aqui, ó. Quais e quantos são os elementos, né? Aí a segunda pergunta, pessoal, está falando dos elementos do conjunto. Os elementos que compõem, certo? Que formam o conjunto. Os elementos, galerinha, olha só, é o conjunto de pessoas, né? Os elementos, é claro, que são as pessoas. No caso aí, quais são? São os 6 alunos e a professora. Totalizando a quantidade de elementos de... Quantos aí, hein? 7, não é? 7 elementos. Certo? Então, vocês percebem que conjuntos, pessoal, você pode relacionar conjunto a qualquer coisa. No caso aqui, eu relacionei a uma sala de aula, em que eu tenho 6 alunos e uma professora. No caso, totalizando 7 elementos que compõem o meu conjunto. E aí, o que vocês acham até agora? Tá tranquilo aí? O que deu para entender, né? Relacionando o conjunto com a imagem. Vocês conseguiram compreender um pouquinho até agora? É só inicial, galera, tá? Só iniciando. Eu poderia Aí você tá... explicar tipo, o real sentido de conjuntos, o que é pra gente fazer um conjunto. Como é? Pode um pouquinho mais alto, por favor. O senhor poderia explicar qual o conceito real, tipo, conjunto é tal coisa, tal coisa, tal coisa. O senhor poderia explicar, por favor? Bom, é o que eu falei agora, né? O conjunto é um aglomerado, um grupo de elementos que você tem. É um grupo de elementos encontrados numa questão? Se você vier uma pergunta sobre o que é conjunto, se isso pode ser a resposta? Sim. Sim, claro. É um grupo de elementos. Conjunto é isso, é um grupo de elementos, né, que se tem reunidos e aí juntos, né, formam um conjunto, certo? Pessoal, por exemplo, né, eu gosto Valeu, entendi. Oi? Obrigado, entendi. Pronto, mas assim, eu gosto de relacionar, galera, o assunto matemático à vida real, certo? No caso aqui de conjuntos, né, a aplicação em si vai se dar em outras áreas do conhecimento, certo? Não é como, por exemplo, os outros conteúdos que a gente viu, que tinha uma aplicação que a gente já via, né, mais próximo da realidade da gente. Mas a gente pode pensar em conjuntos de qualquer coisa, certo? Uma banda musical, né? Uma banda é um conjunto, né? Não deixa de ser um conjunto de pessoas e instrumentos. E aí você tem nesse conjunto musical, nessa banda, você vai ter lá o pessoal que toca, né? O cara que toca bateria, tem o cara que toca baixo, o cara que toca guitarra, né? O que toca teclado. Cada um desses componentes da banda, né, é chamado também um elemento. Pode ser comparado, né, com um elemento do conjunto total, que é a banda, certo? Outro exemplo de conjunto, pessoal, bem claro da nossa vida, um time de futebol. Um time de futebol ele tem lá quantos elementos? Vocês sabem quantos elementos tem um time de futebol? Contando com o técnico, 12. Tem 10? Contando com o técnico, tem 12. Só que jogadores em campo tem 11. Vamos contar só os jogadores em campo, né? Que é o time. Né? O time está ali... 11, né? 11 elementos ali no campo para jogar, certo? Então o time, professor, é um conjunto? É sim. É um conjunto de jogadores. Cada um tem a sua função ali. Cada um é um elemento desse conjunto, certo? É importante a gente ter noção, galera, de matemática para a vida real. Para não ficar só em números, só em proposições, certo? É bom a gente ter essa pegada mais concreta, certo? Então, professor, conjunto é tudo que eu tenho agrupado, junto, na sala, no local, em qualquer canto. Exatamente. Por exemplo, a turma de vocês aí, informática. A informática é um conjunto de alunos. Eu tenho quantos elementos dentro desse conjunto? Eu tenho 45 elementos, 45 alunos. Segurança do trabalho é outro conjunto de alunos, 45 alunos ou 45 elementos. Belezinha? Tranquilo que é a noção aí. O importante, tá? O importante, pessoal, de matemática não é você saber em si a definição matemática, não. É você saber o que é, né? O que é aquilo que está sendo mostrado.
Então você tendo a noção, conjunto é um grupo, conjunto é um grupo de elementos, pronto. Tá perfeito, você já sabe o que é conjunto. Beleza? Tranquilão? Eu posso seguir, pessoal? Posso seguir? Digo pra mim se pode, se é pra repetir alguma coisa. Pode seguir. A gente pode. Agora a gente vem agora pra lousa. Certo? Como eu disse, eu vou ficar mesclando slide e lousa. Tá certo? Belezinha? Francisco Glauber, repetir. Repito sim. Opa, a última coisa. Pronto. Galerinha, ó. Conjunto, né? O conjunto é o quê? É um grupo de elementos, certo? Não é preciso a gente saber exatamente a definição matemática das coisas, coisa por coisa. Não precisa. Basta a gente ter a noção do que é um conjunto, certo? Conjunto é um grupo de coisas, um grupo de elementos, tá bom? Eu estou repetindo aqui, olha só, o que é um conjunto. No nosso exemplo agora, o exemplozinho que vocês estão vendo aí da professora e dos alunos. Pessoal, a professora e esses 6 alunos, eles formam um conjunto de pessoas que estão na sala, certo? E esse conjunto ele tem por total de elementos 7. Nessa salinha aí, dessa imagem que vocês estão vendo, tem 7 elementos. Os 6 alunos e a professora, certo? A salinha de vocês aí, informática, é um grupo também. É um grupo que também pode ser chamado um conjunto, certo? Informática e segurança, ambos são conjuntos. Cada conjunto tem 45 elementos, que são 45 alunos. Certo? Oi. Então, tipo, numa sala de aula, a sala de informática seria o conjunto. Os Isso. alunos e o professor seriam os elementos. Exatamente. O conjunto é justamente isso, né? Todos nós juntos. Se eu estiver na sala, né? Eu entro dentro do conjunto, né? Conjunto de pessoas que estão na sala de informática. Vamos supor que a gente esteja lá na escola, né? Lá na sala, né? Que vocês ainda vão conhecer, se Deus quiser, logo. Estaríamos lá, eu e a informática lá dando aula. Pronto. Se eu perguntar, pessoal, qual é o conjunto de pessoas que estão nessa sala agora? O conjunto, somos, né, no caso, os 45 da informática e eu, professor, que estou lá, né? Riscando a lousa, né? Dando aula. Mesma coisa se eu tiver com a informática, ou com a segurança, né? Com a segurança, se eu tiver lá na segurança, na sala de aula de segurança, eu vou estar lá dando aula com os 45, nenhum faltou, né? Supondo. Então, o conjunto seria quem? Seria os 45 junto comigo, certo? Então, nós formaríamos um conjunto, o conjunto que está na sala de aula da segurança do trabalho. Totalizando 45 alunos comigo, 45 com o professor, 45 mais 46 alunos. Certo? Belezinha? É a mesma coisa, galera, do caso aí da figurazinha aí, ó. Da figura. Tem a professora e tem os alunos. A diferença é que aí é mais pouco aluno, né? Só são 6, né? Mas formam o mesmo grupo. Formam o mesmo conjunto de alunos. Melhor, o mesmo conjunto de pessoas na sala. Belezinha? Para ficar assim, ó. Esse conteúdo ele é novo para muita gente aqui, né? Aí eu gosto sempre de, né, jogando mais exemplos, né? Eu não vou avançar de uma vez, não. Tá certo? Eu vou passar aqui para a lousa, aí eu acho que dá para clarear um pouquinho mais com um exemplo mais matemático, né? Porque tudo é a gente ir clareando, né? Deixa eu só voltar aqui. Aí vocês vão me dizendo se vai ficar a dúvida, claro, né? Olha aí, ó. Eu voltei para cá para a lousa, tá? E aqui, galerinha, olha só, né? Eu vou avançando, mas qualquer coisa, vocês pedem para repetir, por favor. Olha só, eu tenho aqui um conjunto, tal, e eu chamei esse conjunto de conjunto A. Professor, por que o senhor chamou de conjunto A? Galerinha, o conjunto você pode chamar de qualquer coisa. A questão, ela vai dar o conjunto, pode ser conjunto A, conjunto B, conjunto T, tanto faz. Certo? Tá bom? Pode ser conjunto de pessoas, pode ser conjunto de materiais, de tudo, certo? Nesse caso aqui, um exemplo bem simples, tá? Um exemplo bem claro, o conjunto A. Esse A é o nome do conjunto que eu estou, né, exemplificando, tá bom? E o nome do conjunto, galera, geralmente vai ser em letra maiúscula, tá bom? Então, sempre que vocês verem um conjunto, ele vai estar com a letrinha maiúscula, certo? É coisa, né, como é que eu posso dizer? Coisa da matemática, né? Feito isso há muitos anos, né? Então, a gente absorve isso desse jeito. E aí, galera, essa aqui é uma forma de representar um conjunto. Vocês viram que eu tenho duas chavinhas, ó. Vocês lembram, né, que tem, né, os símbolos, né, colchete, chaves. Aí,
conjunto dessa maneira aqui é representado por chaves. E aí dentro das chaves estarão quem? Estarão, olha só, os elementos. Isso é uma forma de eu representar um conjunto. Eu digo o nome do conjunto, conjunto A, é igual a abro a chavinha e coloco os elementos dentro. Elementos que eu escolhi para o exemplo. 1, 3, 5, 7, 9. Percebam que são apenas números o quê? Ímpares, algarismos ímpares. E aí eu fecho o conjunto com outra chavinha. Pronto. Aqui eu tenho um conjunto. Conjunto A, certo? Cujos elementos são 1, 3, 5, 7 e 9. Belezinha? O que vocês acham aqui dessa primeira parte aqui, de forma de representar um conjunto? O que vocês acham? Tá tranquilo? Tranquilão? Tranquilo. Tranquilão? Isso aqui é só conceito inicial, tá bom? É só a forma de representar o conjunto. Tá certo? E aqui eu tenho quantos elementos? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 elementos no meu conjunto. Tá bom, pessoal? E olha só uma coisinha também interessante, ó. É a gente se ligar nessa ideia de elementos, pessoal. Elementos pertencentes. Professor, o que é elementos pertencentes? Galera, é muito simples, é muito simples. Olha só. Olhem para esse conjunto, tá certo? O conjunto A, né? E me digam uma coisa, ó. O elemento 3, galera. O elemento 3, ele pertence ao conjunto ou não? Sim. Sim, né? Sim? Sim? Sim. 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 Sim ou não? Sim. Não ou sim? Sim, ou não? sim. Pertence, galera, pertence, é claro, né? Ora, tá aqui o conjunto, o cara tá aqui, o cara pertence ao conjunto. Então, o 3, galerinha, e aí a gente não vai escrever a palavra pertence. Não. A gente usa um símbolozinho, ó. Que eu vou desenhar um símbolo parecido, porque eu não sei desenhar muito bem. Então, é tipo isso aqui, ó. Olha só. Professor, isso aqui é um E, não? Isso aqui? Eu digo, é parecido com E, mas não é um E. Esse símbolo aqui, ele significa, tal, ele significa você dizer que o elemento pertence a algum conjunto. Ora, o elemento pertence a qual conjunto, pessoal? Me digam aí, por favor, qual é o conjunto que esse cara pertence? Conjunto Ao A. conjunto A. Ah, exatamente. Vocês estão craques, vocês já estão começando a entender a ideia, né? Ó, o elemento 3, então, professor, quer dizer que o elemento 3, ele pertence ao conjunto A. Exatamente. É claro, ele está aqui dentro. Ó. Ele está dentro do conjunto A. Então, ele pertence, ele é do conjunto A. Tranquilo? Se você, por exemplo, pensar aqui, ó, vou perguntar de novo a vocês, outro elemento. O elemento 9. Né? O elemento 9, ele pertence ao conjunto A ou não? Sim. Pertence. Sim, pertence. Está aqui dentro, né? É claro da gente. Todos Ó, sétimo ano, exatamente. Eu acho que no fundamental vocês vão. Né? Pronto, ó. O elemento 9, ele pertence ao conjunto A também. Claro, ele está lá dentro. Mas e por acaso, se eu perguntar a vocês, se por acaso o elemento 4, será que o elemento 4, ele pertence ao conjunto A, pessoal? O elemento 4, olhando para o conjunto A, a gente tem um elemento 4? Não, né? Não. Não tem. Então, se não tem elemento A, ou melhor, se não tem o elemento 4, tá bom? No conjunto, a gente representa assim, ó. Faz o Ezinho, do jeito desse daqui, aí passa o ok? Isso quer dizer o quê? Não pertence. Isso aqui, ó, não quer dizer que não pertence, tá? Ó. Eu vou até botar aqui para poder vocês, né, não esquecerem. Esse símbolo quer dizer que o elemento não pertence. Tá bom? Belezinha? Tranquilão aqui? A saber aqui o que é. Quando vocês verem isso aqui, vocês vão lembrar, bom? Esse Ezinho quer dizer que o elemento pertence. O Ezinho cortado quer dizer que o elemento não pertence. Tranquilão? O que vocês acham? Tá show de bola?
Hein? Tranquilão? Belezinha? Isso. Essa propriedade de pertencer ou não, a gente utiliza também, galera, em qualquer coisa, certo? Tranquilão, tranquilão, ó. Presta atenção, se eu disser o seguinte, vamos ver aqui um aluno aqui, a Gisele, ela pertence ao conjunto informática? Será? Pertence, né? Ela é aluno do curso de informática. A Gisele pertence ao conjunto A, não é, Gisele? Pronto. Bem, como aí, deixa eu ver aqui quem. Ainda agora o Enzo, né? O Enzo, ele pertence... O Enzo é da segurança, né, Enzo, você? Ou é da informática? Agora não estou me lembrando. Da segurança. Segurança, pois é. Pronto. O Enzo, ele é da turma de segurança, ele é do grupo, ele é do conjunto de segurança do trabalho. Enzo, então, pertence, né, ó. O Enzo pertence ao grupo, à segurança do trabalho. Certo? A mesma coisa agora eu não posso dizer por acaso do Pedro, né? O Pedro, que ele é aluno da informática, eu não posso dizer, por exemplo, o Pedro ele pertence à segurança? Não. O Pedro não pertence à segurança do trabalho. Ele pertence à informática. Ele não pertence à segurança do trabalho. A gente tem essa noção de pertence e não pertence para tudo. Para tudo. Tá bom? Tranquilão? Moto. Pois é. Desculpa aí, a moto passou aí, mas... sempre aqui, pessoal, aqui na minha rua aqui, aparece tudo quando é coisa, sabe? Aparece cachorro, aparece bebo, direto. Moto, tudo no mundo, sabe? Carro do ovo. É o quê? O carro do ovo aparece de vez em quando. Carro do ovo, da Magazine, da Zeni, tudo quanto é loja que aparece, né? Faz propaganda pra eles. Mas isso mesmo, vai dar certo. Galerinha, a ideia de pertence, creio eu que vocês captaram, né? Creio eu que todo mundo... Ou alguém ainda ficou perdidinho aí, por favor, diz. Não fica com a dúvida, pelo amor de Cristo. Me diz aí se eu posso seguir e tal. Me diz aí, por favor, vocês. Me orientem. Professor, agora tem uma dúvida. Se, existem dois conjuntos. Hã? Aí, lá na questão, dizendo, por exemplo, 4, que não pertence ao conjunto A, ele pertencesse ao conjunto B. E lá tivesse, como ele pertencesse ao grupo A. Teria como reverter, alguma coisa assim? Pode acontecer alguma coisa do tipo? Não, se tiver dois conjuntos, né? Por exemplo, eu disse que o 4 não pertence ao conjunto A. Mas aí se tiver um conjunto B que tenha o 4, né? A afirmação de 4 não pertencer ao A, continua. Se perguntar, o 4 pertence ao conjunto A, você vai dizer, não pertence. Aí você perguntar depois, o 4 pertence ao conjunto B? Né? Supondo que tenha um conjunto B, que o 4 esteja lá, aí sim, 4 pertence ao conjunto B. Certo? Beleza? Tá certo. Com dois conjuntos a gente vai ver talvez na próxima aula, que é as operações com conjuntos. Que a parte que entra mais interessante do conjunto é quando chega em operações. Tá bom? Como eu disse a vocês, esse conteúdo ele é muito de conceito, muito. Aí eu vou logo na parte de conceito, aí depois a gente vai para a parte mais prática, de operar, de calcular, de multiplicar, de tudo no mundo, tá bom? Belezinha? Mas não é um conteúdo difícil, não é. Eu acho que no primeiro ano, no primeiro ano, é o conteúdo mais fácil, é o de conjuntos. Os mais complicados começam a partir de função. Aí é um pouquinho mais complicado. Isso, na ideia seria, certo? Seria mais ou menos nesse sentido aí, tá bom? Galerinha, a próxima ideia que vocês olhem para cá é deixa eu ver aqui. Isso aqui agora. As formas de representar um conjunto, tá certo? A primeira forma de representar a gente chama de tabular. Professor, mas é obrigado a gente saber o nome da forma? Não, não é obrigado, tá bom? Eu estou aqui demonstrando, tá? E eu trago uma forma, tá? Para poder ficar tudo completinho. Demonstrar as maneiras que vocês vão ver nas questões, as maneiras em que as questões vão abordar os conjuntos, tá bom? A primeira forma que a questão pode abordar o conjunto é essa inicial que eu mostrei a vocês, que é através de duas chavinhas, certo? Observa que aqui eu tenho um conjunto que eu chamei também de conjunto A, né? O pessoal questão de escolher outro nome, outra letra, não tem importância. Se você quiser colocar outra letra, pode colocar, tá bom? Mas eu resolvi chamar de conjunto A. Tem um conjunto A, ele tem como seguintes elementos. O elemento A, E, I, O e U. Então, pessoal, um conjunto pode ser um conjunto de letras também, de tudo, como eu falei. Um conjunto é um conjunto de qualquer coisa, não só de números. E esse conjunto ele consta de quantos elementos? Digam para mim aí, só pegar uma aguinha aqui.
5. Consta de quantos elementos, pessoal? 5, né? 5 elementos. Tá bom? Então, esse conjunto ele consta lá de 5 elementos, tá bom? Galerinha, só que essa é a forma que a gente representa, tá? Com as chaves. Só que as questões podem também trazer, as questões podem trazer problemas, e bastante vocês vão ver isso, através de diagramas, né? Pessoal, o que é diagrama mesmo? Pessoal, o diagrama é basicamente um círculo, tá? É claro, o diagrama, na forma correta de fazer, o azinho fica cortando a linha, certo? Só que eu prefiro fazer ele de fora, assim que eu fiz aqui, ó, entendeu? Porque vai até auxiliar quando a gente for trabalhar com operação de conjunto, tá bom? Então façam dessa formazinha aqui, que vocês não vão errar. Não vão errar, não vai estar em desacordo com a matemática, não. Também dá tranquilamente, tá? Então, o diagrama, basicamente, é o quê? É um círculo, como vocês estão vendo, em que os elementos estão dentro do círculo, tá? No primeiro exemplo, os elementos estão dentro das chaves, tá bom? No primeiro exemplo, os elementos estão dentro da chave. No segundo exemplo, né, eu peguei os mesmos elementos e joguei dentro do círculo, certo? Eu não mudei nenhum elemento e nem a quantidade de elementos. Os elementos são os mesmos, tá bom? Mesmos elementos e a quantidade de elementos é a mesma. São 5 elementos. Esse é o meu conjunto A de forma tabular. Esse é o meu conjunto A em forma de diagrama, certo? Eu só quero que vocês vejam as duas formas de representar, tá bom? O que é que vocês acham aí? As duas maneiras. Essa parte aí Muito fácil, muito fácil. Tranquilão? Tranquilão? Belezinha? Essas duas maneiras, todo mundo, né? Pegou aí tranquilo? Uma é dentro de um círculo, só isso. Aqui é dentro de um círculo, aqui é dentro de chave. Certo? Isso aqui são duas formas de vocês vão poder ver os conjuntos. Nas questões vão vir ou assim ou assim. Tá bom? Tranquilão? Pode seguir? Pode? pode. Pode seguir? Tá, Pode explicar novamente. Pronto. Como é, menino? Maria Eduarda. Pronto, show. Ó, de novo, ó, galerinha. Duas formas de representar, duas formas de você observar um conjunto. A primeira forma é a forma tabular, tá certo? Que é essa entre chaves. Não precisa decorar o nome tabular, não precisa. Basta que você, né, tenha, né, conhecimento que quando você vê entre chaves é um conjunto, tá certo? Você vai ver um conjunto como esse, conjunto A, entre chaves eu tenho aqui 5 elementos, tá certo? E esse é uma forma de você desenhar um conjunto, fazer um conjunto. Outra forma de você escrever um conjunto, a outra forma é através de um diagrama. Um diagrama nada mais é do que um círculo, né? E esse círculo, eu desenho o círculo, coloco aqui a letra maiúscula, que diz o nome do meu conjunto, né? E dentro do círculo eu coloco os elementos do meu conjunto, tá? Vou trabalhar um pouquinho. Está oscilando um pouquinho, pelo que eu estou vendo aqui. Mas eu acho que é só uma oscilação breve, tá? Então, dentro do círculo, eu coloco os elementos. A, E, I, O e U. Eu tenho 5 elementos também, certo? Então, é o mesmo conjunto, é o conjunto A das vogais, é o mesmo conjunto. Só que representado de forma de chave ou em forma, né, de um círculo. Tranquilo? Ok? Deu para clarear um pouquinho mais, para Eduardo, os demais? Ou se for para explicar de novo, eu explico de novo. Pessoal? Me digam aí, tudo ok ou não? Não, pode ir, tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilão? Tranquilão? Tranquilo. Pode ir adiante. De novo eu não vou? De novo eu não vi. Não. Ah, tá repetindo? Não entendi o que o rapaz disse aí. Eu acho que ele quer que repita. Repita de novo, é?
Fala o seguinte, olha só. Para poder a gente fugir do exemplo ali, para tem que de novo aquele ali, eu vou aproveitar esse aqui, ó. Esse outro aqui, ó. Esse outro conjunto, galera, ó. Conjunto A, 1, 3, 5, 7 e 9, né? Esse conjunto, ele está, né, representado por chaves. Tá certo? Representado por chaves. Aqui, ó. Essa é a forma de representar o conjunto A, né? Esse conjunto Azinho aqui. Só que eu posso também representar esse mesmo conjunto aqui, né? Esse mesminho, através de um círculo, né? Vou fazer aqui, mas não sei se vai prestar. Pronto. Mais ou menos. Ficou muito perfeito, né? Porque eu fiz rapidez. Tá? E aí, ó. Eu posso representar também esse mesmo conjunto dentro de um diagrama, que nada mais é do que um círculo. E eu colocaria os elementos aqui dentro. 1, 3, 5, 7 e 9. Percebam, né? Eu tenho duas formas de demonstrar, de desenhar o mesmo conjunto. Beleza? Pode ser na forma de chave ou na forma de círculo. Belezinha? Tranquilão? Deu pra clarear? Posso seguir? É só a maneira de escrever, pô. É. Ou você escreve os elementos dentro das chaves ou coloca eles dentro de um círculo. Só isso. Só isso. Aí, galerinha, tem a terceira forma de representar o conjunto. Certo? Pronto, diz aí, velho. Pode falar, velho. Acho que ele tá digitando. Digita aí, velho, que eu copio aqui. Depois eu apago aqui o negócio. Ele A gente- perguntou se uma questão pode aparecer as duas formas. Pode aparecer, viu? Na verdade, não são só essas duas, tá, pessoal? Vamos para a terceira forma. É que estou fazendo duas, né? A terceira, ela é um pouco mais complexa. Um pouco. Eu preciso que vocês prestem bem atenção. A gente tem aí 5 minutos, mas dá para ter uma noção e aí, próxima aula eu, né, retermino. Né? Eu posso representar, olha só, presta bem atenção. Eu vou representar o mesmo conjunto, tá? O mesmo conjunto. Pessoal, o conjunto de vogais eu vou representar o mesmo conjunto. Só que eu escrevo de uma forma diferente. Essa terceira forma ela é diferente de escrever. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. O conjunto A, certo? Aliás, deixa eu só, né? O nome dessa forma aqui, o nome dessa terceira forma de representar, a gente vai chamar de propriedade. Por que, professor, propriedade? Porque a gente vai falar da propriedade do conjunto, do que é feito o conjunto, certo? Esse conjunto, ele é feito de quê? Essas letras são o quê? Essas letras, me digam aí. São os elementos que formam o conjunto. São vogais, não são? As letras são... O que elas são? Elas são vogais. Tá. Essa forma aqui, ó, olha só, olha bem aqui, ó, presta bem atenção. Escreve-se dessa maneira, matemática, ó. X tal, que X é uma vogal. Professor, essa é uma maneira de chamar, melhor, de escrever esse mesmo conjunto? É sim, é uma maneira de escrever o conjunto. E galerinha, eu sei que é um pouco mais complicado aqui, então presta bem atenção. O A quer dizer o quê? O nome do conjunto. Sempre a letra maiúscula vai ser o nome do conjunto. E vai estar entre chaves, assim como a forma tabular. Vai estar entre chaves. Só que dentro das chaves não estarão os elementos, mas sim será escrito o que os elementos são. Olha só, essa coisinha aqui, ó, X, esse X e esse traçozinho aqui, ó. O traçozinho quer dizer o quê? Ele significa a palavra, melhor, significa essa expressão, ó, tal que. Professor, por que é que tem essas coisas? Pessoal, isso aqui é uma definição mais próxima matemática. Coisa mais matemática. Mas muita calma, por favor, não se desespera, porque eu vou dizer a vocês o que é que vocês têm que saber somente quando ver isso aqui. X tal que X é uma vogal, certo? Vocês podem olhar para isso daqui, quando vocês verem uma questão como essa, tá bom?
E isso daqui, ó, vocês vão ler da seguinte maneira. Isso aqui vocês vão ler da seguinte maneira. Os elementos, tá bom? Os elementos do conjunto, tá bom? Ou os elementos do conjunto. Aí o restante, ó, é vogal. São, no caso, vai ficar, né, corretinho, né? São vogais. Percebe, galera, que nessa forma ele não diz quais são os elementos, mas ele diz o que são os elementos. Ele diz x tal que x quer dizer o quê? Os elementos do conjunto e o restante é uma vogal. Os elementos do conjunto são vogais. Então, só com isso daqui, ó, vocês vão saber que esse conjunto é formado por vogais. Essa é uma forma de representar, é a terceira e última forma de representar um conjunto. Eu posso representar entre chaves, colocando os elementos. Posso representar dentro de um círculo, jogando os elementos dentro. E posso representar dentro de chaves também, só que dizendo o que são esses elementos. X, tal que x, quer dizer o quê? Os elementos do conjunto, tá bom? Quer dizer só isso. X, tal que x, ele quer dizer o quê? Os elementos do conjunto. E aí você vai ler o restante. São vogais. Né? Os elementos são vogais. Mas, professor, isso aí só se aplica com letras ou números são diferentes? Tipo, Tudo, com tudo, viu? Isso aqui, ó, com tudo. mesmo que for número, vai continuar sendo uma vogal. Ó. Mesmo se forem números, vai continuar sendo uma vogal o elemento? Não, isso é escrever com uma vogal porque o conjunto ali tem vogais, pô. Exatamente. Ah, Certo? Aqui eu disse que é uma vogal porque é um conjunto de vogais. Certo? Pode dizer, Wesley, diz aí. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, né? E eu vou rever isso aqui próxima aula também. Vai ficar tudo ok. Mas aqui é só para dar uma ideia. Se fosse aquele primeiro exemplo que ele passou, ia ser os elementos do conjunto são números ímpares. Exatamente. Exatamente. O Pedro já pegou a ideia já. É exatamente isso aí. Professor, Sim, esse X, 11 horas. Diz aí, Wesley. Hã? esse X e X, ele é só uma forma de representar mesmo? Ou, tipo, nessa forma, desse conjunto, desse jeito de se escrever, tem que ser X e X? Ó, X, a barrinha e o X, certo? Isso aqui, você vai escrever isso aqui, tá bom? Em todo o conjunto. Qualquer conjunto, não só esses vogais. E isso daqui, certo? Isso daqui que eu circulei, significa isso daqui, ó. Os elementos do conjunto. Isso em qualquer conjunto. Qualquer um. Certo? X, tal que X, é a mesma coisa de dizer os elementos do conjunto. Aí eu olho o que é que diz depois. É uma vogal? Beleza. Então são vogais. Tranquilo? Belezinha? Ok, pessoal? Aí? 11:1. Ah, então se ele pedir para a gente representar nessa forma, a gente tem que escrever o X tal que X. Tem, certo? E aí vai ter questões assim, tá, pessoal? Porque são representados por X? Não. Não são. Pode ser nesse sentido aí, que você falou, né? Quem foi que falou agora? A Márcia, né? Porque são representados por X? Pode ser nesse sentido também, Márcia. Você pode entender dessa forma, tá bom? É como se essa expressão, né? Ela representasse, como eu disse aqui, ó, todos os elementos do conjunto. Tá Eu certo? acho que ela está perguntando por que é representado por X. Por quê? Sim. Bom, aqui como é que eu posso dizer? É forma matemática. Sempre foi assim, tá certo? Escrita matemática já feita há muito tempo, né? Aí pronto. Então, se você tiver um conjunto, se você tiver um conjunto com consoantes, certo? Aí você vai escrever X tal que X é uma consoante. É uma consoante. Pronto. Certo? Se eu disser X tal que X são alunos da segurança do trabalho. Então, vai ter lá, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que todos os elementos são elementos das turmas de segurança do trabalho. Se eu disser X tal que X são alunos, são alunos, né, da informática. Quer dizer que todos os elementos são alunos da informática. E eu tenho 45 elementos. Tranquilo?
essa expressão aqui, ó, esse negocinho aqui vai estar em todos os conjuntos, tá, pessoal? É padrão, tá bom? Tranquilão? Tranquilão? Galerinha, eu vou trazer mais exemplos na próxima aula desse. A gente vai continuar daqui, ó, tá bom? Daqui. Não vai dar pra continuar agora, porque eu já tô tomando aula do Osmano, é 11h03, tá bom? Então, eu vou seguindo, tá? Vou enviar a frequência para vocês e também o vídeo da aula, tá bom? Não é do Osmano, não. Agora vai ser... Quer dizer, não sei se vai ter química, né? Vai, já tem a professora, a tal de Jéssica, eu acho. Pronto. Tem a professora já. Belezinha. Pois é, vou enviar a frequência, vocês copiam a frequência, né? Responder a frequência para não levar falta, pelo amor de Deus, para responder lá. E tchau, vamos lá. Boa aula para vocês aí, tá? Bom dia a todos, tá beleza? Valeu, galerinha. Tchau. Valeu.